2025. 4 dígitos que, isolados, podem parecer simples e inofensivos, como qualquer outro ano que se encerra e dá lugar ao próximo. Mas, para aqueles que enxergam além do véu do cotidiano, esse número carrega uma carga misteriosa, quase elétrica, como o ar que antecede uma tempestade. Há algo em 2025 que parece ecoar nos corredores do tempo, um ano apontado por muitos como o possível marco do início de eventos que mudarão a história da humanidade para sempre. Imagine um cenário. O relógio gira, as estações passam, mas o mundo não parece mais o mesmo. Notícias chegam de todos os lados e com elas uma sensação estranha, não apenas de medo, mas de um reconhecimento profundo. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra, angústia entre as nações. Lucas 21, 25. Essas palavras, há tanto tempo registradas, parecem saltar das páginas das Escrituras para se tornarem manchetes de jornais. Na verdade, os sinais não começaram de uma hora para outra. Pequenos eventos isolados foram crescendo, como uma melodia sombria que ganha intensidade em um crescendo. Em 2024, desastres naturais incomuns já haviam abalado o mundo. Inundações em terras áridas, secas em regiões abundantes em água, ventos que sopravam com uma força quase sobrenatural. Mas algo diferente parecia ser anunciado para 2025. Não era apenas uma mudança nos padrões climáticos ou na política mundial. Era algo mais profundo, quase palpável, uma movimentação no tecido da própria existência. De tempos em tempos, homens e mulheres ao redor do mundo erguiam os olhos para os céus. E o que viam? A lua, por vezes tingida de vermelho, como se estivesse banhada em sangue. Eclipses que pareciam mais longos e mais densos do que o esperado. Estrelas cadentes que riscavam o firmamento em quantidade anormal. Para alguns, era um espetáculo fascinante. Para outros, um aviso. O que fazer diante disso? Seriam esses fenômenos cósmicos apenas coincidências ou um prenúncio de que o relógio profético estava prestes a soar? Muitos estudiosos da Bíblia começaram a conectar os pontos, voltando seus olhos para livros como Daniel e Apocalipse. Lá encontraram descrições que pareciam coincidir com o que estavam testemunhando. Mas se os céus já começavam a gritar sua mensagem, a terra não ficava atrás. Nações enfrentavam crises que pareciam sem solução. E a angústia mencionada por Jesus em Lucas 21, 25, começava a transbordar dos gabinetes políticos para as ruas. Populações inteiras protestavam, clamando por justiça, paz e respostas que nunca chegavam. A desigualdade crescia em proporções assustadoras e a confiança nos líderes mundiais estava em ruínas. Em cada continente, algo parecia estar à beira do colapso. E então veio a pergunta que ninguém queria fazer. Será que estamos vivendo o princípio das dores? Essa expressão, retirada do sermão profético de Jesus, não é um anúncio de destruição imediata, mas um alerta, como as primeiras contrações de uma mulher prestes a dar à luz. Os eventos de 2025 poderiam ser essas dores iniciais? Os mais atentos não podiam ignorar o padrão. Era como se a história estivesse se repetindo, mas em uma escala global. Assim como em Gênesis, quando a humanidade ignorou os avisos de Noé até que fosse tarde demais, agora as pessoas estavam ocupadas com suas próprias preocupações, incapazes de perceber os sinais. Afinal, quem quer acreditar que está prestes a presenciar o fim de uma era? Mas os avisos continuavam, e eles vinham de todos os lados. Cientistas apontavam para mudanças inexplicáveis no comportamento do planeta. Astrônomos observavam fenômenos celestes que fugiam às previsões. Economistas alertavam sobre um colapso financeiro iminente. E em meio a tudo isso, vozes proféticas ecoavam, lembrando que as Escrituras já haviam anunciado esses dias. Antes de continuar o vídeo, quero avisar que as inscrições estão abertas para o nosso mais novo curso,
como Jesus interpretava a Bíblia, com um desconto especial de 90% válido apenas este mês. Nele, você vai aprender a compreender as Escrituras da mesma forma que Jesus fazia, explorando contextos históricos, culturais e as parábolas de maneira profunda e prática. Ao clicar no link abaixo e garantir sua vaga, você estará investindo em um conhecimento transformador. Não perca essa oportunidade única. E se esses forem os sinais do começo, o que mais está por vir? Essa era a pergunta que pairava no ar, um mistério que ninguém parecia ser capaz de desvendar por completo. Mas as palavras de Lucas 21 continuavam ecoando. Angústia entre as nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. E como ignorar as ondas de medo, dúvida e desespero que se espalhavam pelo globo como um tsunami? Enquanto o mundo girava e os dias de 2025 se aproximavam, muitos começaram a buscar respostas desesperadamente. Mas será que encontrariam essas respostas? Ou seria esse o momento exato em que o Cavaleiro da Fome, mencionado no Apocalipse, começaria a cavalgar? Afinal, os rumores de escassez de alimentos já se tornavam impossíveis de ignorar. Mas e se não fosse apenas a fome física que se aproximava? Se o que estivesse à porta fosse uma fome muito maior, uma fome espiritual que nenhuma ração, dinheiro ou tecnologia poderia saciar? E assim, enquanto as estrelas continuavam a brilhar com um brilho misterioso e os céus permaneciam como um pergaminho prestes a ser rasgado, os olhos de todos se voltavam para os dias que viriam. O mundo parecia segurar o fôlego, à espera do próximo capítulo. E quando o relógio finalmente marcasse 2025, será que o Cavaleiro da Fome estaria mesmo pronto para tomar seu lugar? O vento soprava forte nas planícies vazias, carregando consigo o som de um silêncio desconfortável. Era como se a própria terra segurasse o fôlego diante do que estava por vir. De repente, um estalo, o ruído seco de uma balança oscilando. E então, uma voz ecoava nas páginas das Escrituras. 1/4 de trigo por 1 denário e 3/4 de cevada por 1 denário. Mas não danifiques o azeite e o vinho. Apocalipse 6:6. O terceiro cavaleiro do Apocalipse estava vindo. Ele não empunhava espada, nem causava morte instantânea. Mas sua arma era talvez a mais cruel de todas: a fome. Ele trazia a escassez, não apenas de comida, mas de esperança, dignidade e paz. Mas antes de ouvirmos o galope desse cavalo sombrio, precisamos olhar ao redor. Há sinais de que ele já está entre nós. No mundo de hoje, a abundância e a escassez coexistem de forma paradoxal. Supermercados transbordam de alimentos para alguns, enquanto milhões de pessoas vão dormir com o estômago vazio. Mas algo mudou nos últimos anos, e agora, à medida que 2025 se aproxima, esse equilíbrio instável parece estar desmoronando rapidamente. Os campos de trigo do mundo, que outrora eram símbolos de fartura, agora se tornam palco de uma luta silenciosa contra forças invisíveis. Mudanças climáticas extremas arruinaram colheitas inteiras. Tempestades de granizo, secas severas e pragas incontroláveis transformaram terras férteis em desertos estéreis. E não são apenas as mudanças no clima que preocupam. É como se a própria terra estivesse se rebelando contra a humanidade. No Egito, o celeiro do mundo de tempos antigos, os canais de irrigação que alimentavam plantações inteiras agora estão secos, deixando famílias inteiras sem sustento. Na América do Sul, campos de soja são consumidos por nuvens de gafanhotos, reminiscências das pragas do Egito bíblico. E no interior do continente africano, a fome já é uma realidade cruel, com crianças emaciadas lutando para sobreviver a cada dia. O aumento vertiginoso dos preços dos alimentos é outro sinal do cavaleiro. Em tempos passados, uma simples moeda comprava pão suficiente para alimentar uma família. Agora, a mesma moeda mal paga um punhado de grãos.
A inflação se torna um inimigo invisível, corroendo o pouco que as pessoas ainda possuem. Uma refeição que antes era trivial, agora exige escolhas dolorosas: pão ou remédio, aquecer a casa ou alimentar os filhos. Então, chegamos à balança. O objeto nas mãos do cavaleiro da fome não é um detalhe insignificante. Ele simboliza algo maior: controle. Não é apenas a fome que ele traz, mas a ideia de que até mesmo o essencial para a vida será medido, pesado e racionado. Alguém estará no comando dessa balança, decidindo quem tem acesso à comida e quem não tem. Seria essa uma metáfora para o que já está acontecendo com o avanço dos sistemas de controle econômico? Os economistas apontam para algo assustador. 2025 pode ser o ano em que veremos um colapso na cadeia de suprimentos global. Pequenas interrupções nos últimos anos, causadas por guerras, pandemias e crises políticas, abriram as portas para algo muito maior. E se os sistemas de transporte e distribuição falharem completamente? A fome, então, não será apenas um problema das regiões mais pobres, mas se tornará um visitante indesejado nas mesas de todas as nações. Em meio a isso, as Escrituras oferecem um vislumbre do que está por vir. A frase "não danifiques o azeite e o vinho" é um enigma que muitos tentaram decifrar. Alguns acreditam que ela aponta para uma desigualdade crescente. Enquanto os ricos continuarão desfrutando de seus luxos, o resto do mundo lutará apenas para sobreviver. Outros veem nesse trecho um símbolo de algo mais espiritual, uma indicação de que mesmo em tempos de escassez, haverá aqueles que mantêm sua fé intacta. Mas a fome que se aproxima não será apenas de pão. Nem só de pão viverá o homem. Mateus 4:4. Disse Jesus, lembrando que a verdadeira vida não é sustentada apenas por alimentos físicos. No entanto, em tempos de crise, quando o estômago ronca e as prateleiras estão vazias, quem será capaz de se lembrar disso? À medida que os rumores de guerra e os desastres naturais continuam a espalhar caos, o cavaleiro da fome não cavalga sozinho. Ele segue na esteira de seus irmãos, o cavaleiro da guerra e o cavaleiro da peste. Juntos, eles criam um cenário de destruição completa, onde cada evento se conecta ao próximo, como os elos de uma corrente que aperta o pescoço da humanidade. Mas mesmo diante de tudo isso, uma pergunta ecoa nas mentes daqueles que enxergam além do visível: por que o azeite e o vinho permanecem intocados? O que significa esse detalhe intrigante? E mais importante, quem é o cavaleiro que virá depois? Enquanto a fome se espalha como um fogo incontrolável, um novo ruído pode ser ouvido à distância. O som de cascos galopando, anunciando a chegada de um próximo cavaleiro. O som de sirenes corta o silêncio de uma noite estrelada. Em algum lugar do mundo, uma cidade é reduzida a escombros, enquanto fumaça negra sobe aos céus, obscurecendo as estrelas que já foram símbolos de esperança. Mas agora, o brilho das explosões é o que ilumina o horizonte. Um eco profundo ressoa na mente daqueles que conhecem as Escrituras, e ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Mateus 24:6. Guerras. Sempre houve conflitos. Desde o início da humanidade, nações se levantaram contra nações buscando poder, territórios ou vingança. Mas algo em 2025 parece diferente. É como se as engrenagens da história estivessem girando mais rápido, acumulando tensão a cada dia. Não são apenas batalhas isoladas, é um caos global que se anuncia, um mosaico de conflitos que juntos formam um quadro de destruição iminente. Os rumores são muitos, mas o que eles significam? Nações que antes se consideravam aliadas, agora trocam acusações. Pequenas disputas territoriais transformam-se em brigas descontroladas, como faíscas que caem em um barril de pólvora.
No Oriente Médio, a região que muitos acreditam ser o coração das profecias bíblicas, as tensões alcançam um ponto crítico. Jerusalém, a cidade que carrega em si o peso da história espiritual, se torna o epicentro de disputas que parecem não ter fim. Mas não é apenas lá. No leste europeu, uma antiga rivalidade reacende-se com uma ferocidade que o mundo não via há décadas. Na Ásia, potências militares se movem como peças em um tabuleiro de xadrez, cada uma tentando antecipar o próximo movimento de seu oponente. E no Ocidente, a sensação de segurança desmorona, enquanto divisões internas enfraquecem países que antes eram considerados inabaláveis. Os céus também não estão mais em paz. Aviões de combate rasgam as nuvens, drones voam silenciosamente, carregando consigo a capacidade de devastação, e satélites espiões vigiam cada centímetro da superfície terrestre. A guerra moderna não conhece limites. Ela alcança o ar, o mar e até mesmo o espaço. Mas o que é mais aterrorizante é o avanço da guerra cibernética, um conflito invisível, travado em linhas de código, onde a destruição não é física, mas igualmente devastadora. No entanto, não são apenas armas que estão sendo usadas. Palavras, ideologias e propaganda se tornam ferramentas tão poderosas quanto mísseis. Guerras e rumores de guerras não significam apenas batalhas visíveis. Elas englobam a guerra da informação, onde a verdade é distorcida e usada como arma. Em 2025, a desconfiança cresce. Quem está dizendo a verdade? Quem são os inimigos? As linhas entre amigo e inimigo se tornam borradas e o caos se instala. Mas há algo mais profundo, algo que vai além do que os olhos podem ver. A Bíblia fala de uma guerra espiritual que precede os conflitos terrenos, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governantes das trevas deste mundo. Efésios 6:12. Seriam essas guerras na Terra reflexos de uma batalha cósmica que se intensifica nos céus? Os rumores, por si só, já são suficientes para causar pânico. Apenas ouvir falar de uma guerra pode transformar vidas. O medo de que ela alcance nossas portas faz com que os corações vacilem. E é exatamente isso que as profecias alertam. Não se deixem abalar. Mas como não temer quando tudo ao redor parece desmoronar? Enquanto bombas explodem e alianças se desfazem, uma pergunta paira no ar. Quem está por trás de tudo isso? Será que esses conflitos são meramente resultado das ambições humanas? Ou há algo maior em jogo? O Apocalipse menciona o surgimento de reis e líderes que levarão as nações à guerra, mas também aponta para um arquiteto invisível, uma força que manipula os eventos para preparar o caminho para algo muito maior. E então surge uma sombra no horizonte, o Anticristo. Poderia ele estar utilizando essas guerras e rumores como uma ferramenta para consolidar seu poder? Afinal, em tempos de caos, as pessoas procuram desesperadamente por um salvador, alguém que possa trazer ordem ao caos. Mas e se esse salvador for, na verdade, o maior inimigo? Enquanto o som de tiros e explosões ecoa pelo mundo, os céus oferecem outro tipo de espetáculo. A lua parece mais vermelha do que nunca, e os meteorologistas falam de eventos anômalos, que desafiam as explicações científicas. Alguns dizem que são apenas coincidências. Outros acreditam que são os céus gritando o que está por vir. No meio do caos das guerras, algo estranho começa a acontecer. O planeta parece reagir. Terremotos sacodem regiões inteiras, destruindo cidades que não estavam nem mesmo em zonas de risco. Haverá terremotos em vários lugares. Marcos 13:8. Seria possível que a própria Terra estivesse respondendo ao derramamento de sangue? Enquanto líderes mundiais se reúnem em conferências para tentar apagar incêndios diplomáticos, a sensação de que algo maior está em jogo continua a crescer.
As negociações de paz não passam de um verniz fino sobre um barril de pólvora. E o que acontecerá quando as armas finalmente se calarem? O próximo cavaleiro já está pronto para entrar em cena? E assim, enquanto o mundo assiste impotente ao desenrolar de guerras e rumores de guerras, outra ameaça se aproxima silenciosamente, como um terremoto prestes a sacudir os alicerces do planeta. A sala estava mergulhada em penumbra, iluminada apenas pelo brilho azulado de telas. Ali, diante de monitores que pareciam olhar de volta como olhos vigilantes, uma pequena equipe trabalhava febrilmente. Linhas de código passavam pela tela, números e comandos que poderiam mudar o curso da humanidade. Não havia sons, exceto o bater frenético de teclas, mas algo pairava no ar. Algo que não podia ser visto, apenas sentido. O peso de uma decisão que já havia sido tomada. Faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes seja dada uma marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver a marca. Apocalipse 13, 16, 17. Estas palavras, escritas há quase 2000 anos, ressoavam como uma advertência ecoando pelo tempo. Mas agora, em 2025, elas pareciam ter ganhado uma nova forma, não apenas espiritual, mas tangível, quase palpável. A tecnologia havia avançado a um ritmo assustador nas últimas décadas. Dispositivos que antes eram simples acessórios tornaram-se extensões do corpo humano. Relógios que monitoram cada batida do coração, chips implantados sob a pele que armazenam dados médicos e financeiros, assistentes virtuais que ouvem, veem e respondem a cada comando. A integração homem-máquina já não era um sonho futurista, era uma realidade cotidiana. Mas como tudo começou a mudar, não foi de uma só vez. Foi um processo sutil, quase imperceptível. Primeiro vieram as promessas: maior segurança, conveniência, eficiência. Por que carregar uma carteira, se você pode ter tudo armazenado em um pequeno implante? Perguntavam as propagandas. Por que se preocupar com senhas, se sua identidade pode ser verificada com um simples gesto? A tecnologia foi vendida como a solução para os problemas do mundo moderno, e as pessoas, cansadas, ocupadas, distraídas, aceitaram. Então vieram os sistemas globais de controle. Bancos, governos, corporações, todos interligados por redes invisíveis, mas impossíveis de escapar. A moeda física foi desaparecendo, substituída por números em uma tela. Transações digitais tornaram-se a norma, e com elas veio o poder de rastrear cada compra, cada movimento. É para o seu bem, diziam, é para a sua segurança. Mas em algum lugar ao longo do caminho, o que começou como conveniência tornou-se controle. Em 2025, as palavras do Apocalipse começaram a parecer menos como um simbolismo distante e mais como uma descrição literal. A marca na mão ou na testa poderia ser um implante sem o qual ninguém poderia acessar serviços essenciais. E a proibição de comprar ou vender. Bem, já havia lugares onde transações em dinheiro eram impossíveis. E o que dizer dos pequenos e grandes, ricos e pobres? A marca não discrimina. Ela é igual para todos, mas a igualdade que ela traz não é de liberdade, e sim de escravidão. Alguns aceitam sem questionar, vendo-a como um passo lógico na evolução tecnológica. Outros resistem, mas são rapidamente marginalizados. Sem a marca, não há como pagar contas, acessar cuidados médicos ou até mesmo entrar em certas áreas. Havia algo quase hipnótico na forma como a sociedade abraçou essas mudanças. Poucas vozes questionavam. Aqueles que se opunham eram vistos como paranoicos, conspiracionistas, pessoas presas a ideias antiquadas. Mas, para aqueles que conheciam as profecias, tudo isso parecia estranhamente familiar.
A Bíblia descreve que a marca estará associada à adoração de uma figura específica, a besta. Mas quem ou o que seria essa besta? Para alguns, ela é uma pessoa, para outros, um sistema. E se for ambos? Um líder carismático que utiliza a tecnologia para consolidar seu poder, criando um sistema onde a obediência é recompensada e a rebeldia punida. Ainda assim, havia um enigma. Por que na mão direita ou na testa? Seria uma escolha aleatória ou um símbolo de algo mais profundo? A mão, instrumento de ação, simbolizaria a submissão física, enquanto a testa, centro do pensamento, representaria a submissão mental e espiritual. Não era apenas uma questão de aceitar a marca, era um ato de entrega total, corpo, mente e alma. Enquanto isso, os céus começavam a falar. Sinais estranhos surgiam, eclipses que pareciam durar mais do que o normal, auroras boreais em lugares onde nunca haviam sido vistas e estrelas cadentes que deixavam rastros incomuns no firmamento. Era como se o universo quisesse gritar uma mensagem que muitos estavam ocupados demais para ouvir. E no fundo a pergunta permanecia: qual seria o próximo passo? Porque a marca da besta, por mais assustadora que fosse, parecia apenas uma peça em um jogo muito maior. Algo estava vindo, algo mais profundo, mais aterrorizante. Ao longe, o som de trombetas parecia ecoar, um ruído que fazia o coração acelerar e os olhos se voltarem para os céus. O mundo estava prestes a enfrentar algo ainda mais extraordinário do que um sistema de controle. As trombetas eram apenas o começo. E enquanto elas soavam, a terra começava a tremer. Era um dia comum. O céu estava claro, as ruas movimentadas e a rotina seguia seu curso. Mas, de repente, como uma fera acordando de um sono profundo, a terra começou a rugir. Não foi um aviso gentil, mas um sacudir abrupto que pegou todos de surpresa. Janelas estilhaçaram, prédios vacilaram e o chão antes tão sólido parecia líquido, oscilando como ondas em um mar revolto. Em questão de segundos, o mundo que muitos conheciam desmoronou, literalmente. E haverá grandes terremotos em vários lugares. Lucas 21:11. As palavras de Jesus, registradas há mais de 2000 anos, ganhavam uma urgência assustadora. Grandes terremotos já haviam ocorrido antes. Tóquio, São Francisco, Lisboa, todos marcados por tremores devastadores. Mas agora, algo novo estava acontecendo. Terremotos surgiam em lugares onde nunca haviam sido registrados. Imagine isso, uma vila no interior da Inglaterra, conhecida por suas colinas tranquilas e seus castelos antigos, agora reduzida a escombros por um tremor inesperado. No meio da floresta amazônica, uma região intocada pela civilização é abalada por um terremoto que derruba árvores ancestrais como se fossem brinquedos. No meio do Oceano Atlântico, ondas gigantes surgem, empurradas por um abalo submarino tão forte que é detectado a milhares de quilômetros de distância. Os cientistas tentavam encontrar explicações. Falavam sobre mudanças tectônicas, fraturas ocultas no manto terrestre ou até mesmo o impacto das atividades humanas, como a mineração e a perfuração de petróleo. Mas, no fundo, até os especialistas pareciam perplexos. Nenhuma explicação era suficiente para justificar a frequência e a magnitude dos tremores. As Escrituras não falam apenas de terremotos. Elas mencionam terremotos em vários lugares. A frase carrega consigo um elemento de imprevisibilidade, uma sensação de que o chão, literalmente, pode se abrir a qualquer momento, em qualquer lugar. Não é apenas um aviso sobre destruição física, mas sobre o colapso de algo muito maior, a ilusão de controle. E não era apenas o que os terremotos destruíam, mas o que eles expunham. Em muitos lugares, tremores abriram fendas no solo que revelaram segredos ocultos. Em um deserto da Ásia, um templo antigo, há muito enterrado,
foi trazido à luz, suas paredes cobertas de inscrições que pareciam falar de profecias esquecidas. Na África, um vulcão adormecido entrou em erupção após um terremoto, vomitando lava e cinzas que cobriram uma aldeia inteira, enquanto o céu se tingia de um vermelho apocalíptico. As pessoas começavam a se perguntar: seria isso apenas a Terra reagindo às agressões da humanidade? Ou havia algo mais, algo espiritual? Nos círculos cristãos, muitos começaram a revisitar o livro do Apocalipse, tentando conectar os eventos com as palavras proféticas ali registradas. Outros, mesmo os céticos, admitiam que algo parecia diferente. O planeta, ao que parecia, estava tentando dizer algo, mas ninguém conseguia decifrar completamente sua mensagem. O impacto emocional era tão grande quanto o impacto físico. Em cada lugar atingido, as pessoas contavam histórias de sobrevivência, de perda, de milagres. Em uma cidade devastada na Itália, um homem foi encontrado vivo sob os escombros 5 dias após o tremor, segurando uma Bíblia aberta no Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude. E então havia os sons. Muitas pessoas relataram ouvir um som profundo e aterrador pouco antes dos terremotos. Alguns diziam que era como um rugido, outros como o soar de trombetas. Os cientistas chamaram isso de acústica sísmica, mas para aqueles que testemunharam, parecia algo mais. Havia algo sobrenatural na maneira como o som atravessava o corpo, deixando uma sensação de que não era apenas um ruído, mas um aviso. O mais assustador, porém, era a imprevisibilidade. Em tempos passados, terremotos podiam ser antecipados em regiões de risco, mas agora não havia mais padrões. A terra tremia em locais tão improváveis que ninguém se sentia seguro. Não eram apenas as cidades, nas zonas de falhas geológicas que estavam em perigo, era todo o planeta. Com cada tremor, as pessoas olhavam para os céus como se esperassem algo mais. Talvez fosse apenas instinto, ou talvez fosse a sensação de que os terremotos não eram o fim em si, mas o início de algo maior. E enquanto a Terra continuava a se mover, um padrão começou a emergir. Os terremotos, embora dispersos, pareciam sincronizados com outros eventos, erupções vulcânicas, tempestades devastadoras e, como muitos notaram, guerras. Era como se todos os elementos da criação estivessem conspirando, conectados por um fio invisível, puxado por uma mão desconhecida. As perguntas persistiam. Se os terremotos são um sinal, o que eles estão apontando? Seria uma advertência sobre a chegada de algo ainda mais devastador? Ou talvez uma preparação para o que o Apocalipse chama de o Grande Tremor? Um terremoto tão poderoso que abalaria toda a Terra, derrubando montanhas e ilhas. E enquanto as placas tectônicas rangiam e o mundo segurava o fôlego, algo ainda mais profundo começava a surgir. Não da terra, mas dos corações das pessoas. O medo e a incerteza preparavam o terreno para o próximo capítulo. Uma etapa que não envolvia apenas catástrofes naturais, mas a entrada de um novo jogador no palco do Apocalipse. Ao longe, as vozes dos que sobreviveram aos terremotos ecoavam, misturando orações e lamentos. Mas entre os sons humanos, um novo ruído começou a se destacar. Passos. Não eram os passos de uma multidão, mas o galope distante de algo que estava por vir. O céu estava limpo naquele dia, azul como cristal. Era o tipo de manhã que fazia as pessoas acreditarem que o mundo poderia, enfim, entrar em uma nova era de paz. As nações haviam sofrido muito. Guerras, terremotos, fome, caos. E então, no momento em que a humanidade parecia prestes a se despedaçar, ele apareceu. Não como um tirano ou um conquistador, mas como um salvador. O sorriso era impecável. Os olhos brilhavam com um misto de compaixão e autoridade. E sua voz, sua voz,
tinha o poder de acalmar multidões e incendiar corações. Ele falava de unidade, de reconstrução, de deixar o passado para trás e avançar como uma única família global. Suas palavras eram música para ouvidos cansados, para corações que há muito haviam perdido a esperança. E, lentamente, o mundo começou a segui-lo. Porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mateus 24:5. Essas palavras, tão antigas, ressoavam na mente daqueles que ainda mantinham os olhos fixos nas Escrituras. Seria ele? O anticristo que há tanto tempo fora anunciado? Ou apenas mais um líder carismático que se tornaria uma nota de rodapé na história? Mas havia algo diferente. Ele não era como os outros. Não fazia promessas vazias, não buscava o poder pelo poder. Ele parecia genuíno, como alguém que entendia as dores do mundo e tinha as respostas para curá-las. Sob sua liderança, nações em guerra assinavam tratados de paz improváveis. Economias devastadas eram revitalizadas. Povos famintos eram alimentados. Era como se, por fim, o paraíso tivesse descido à terra. Mas nem todos estavam convencidos. Havia aqueles que sussurravam sobre seu poder, sobre a maneira como ele parecia saber exatamente o que dizer, exatamente o que fazer, como se pudesse ler mentes ou prever o futuro. Outros notaram o padrão. Aqueles que ousavam se opor a ele desapareciam, não com violência, mas como se nunca tivessem existido. Jornalistas críticos eram silenciados, líderes religiosos que questionavam sua autoridade perdiam suas congregações, e até mesmo as vozes mais firmes pareciam murchar diante de sua presença. Ele se apresentava como um homem de fé, abraçando todas as religiões e prometendo união espiritual. Mas em seus discursos, algo faltava. Ele nunca mencionava o nome de Jesus Cristo. Falava de Deus, sim, mas de um Deus genérico, moldável, um que pudesse agradar a todos. Para os cristãos atentos, isso era um sinal. Para o resto do mundo, era um alívio. Quem é como ele? Essa era a pergunta que todos faziam. Ele parecia ter uma resposta para cada crise, uma solução para cada problema. E então veio o ato final de sua ascensão. Um milagre, um evento tão espetacular que deixou até os mais céticos sem palavras. Um sinal nos céus, uma cura inexplicável. As versões variam, mas o impacto foi inegável. A partir daquele momento, ele não era apenas um líder, ele era o líder. As Escrituras alertavam, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Apocalipse 13:13. Para muitos, isso era uma confirmação divina de sua autoridade, mas para outros era um aviso sombrio. Quem tinha o poder de manipular os céus? Quem ousava fazer isso? E então veio a exigência, sutil no início, mas cada vez mais clara. Lealdade. Não como uma ordem, mas como uma escolha, apresentada como algo lógico e necessário. Para garantir a paz, para acabar com as divisões, era necessário que todos se unissem sob uma mesma bandeira. Ele apresentou um símbolo, um selo, um sistema que garantiria que ninguém fosse deixado para trás. Para participar do novo mundo, bastava aceitá-lo. Também foi-lhe permitido dar fôlego à imagem da besta, para que também a imagem falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem. Apocalipse 13:15. A tecnologia tão avançada tornou isso possível. Cidades inteiras foram equipadas com dispositivos que rastreavam e controlavam cada movimento, cada transação. Aqueles que se recusavam a participar eram excluídos, isolados, incapazes de comprar, vender ou até mesmo existir no sistema global. Para muitos era uma bênção. A paz finalmente reinava. O caos parecia um pesadelo distante. Mas nos bastidores algo se movia. Não era apenas o controle econômico ou político, era algo espiritual.
algo que se enraizava na alma de cada pessoa que aceitava o selo. As vozes dos profetas começaram a soar mais alto, mesmo que abafadas. Eles falavam de engano, de um líder que parecia ser a luz, mas que na verdade trazia trevas. Falavam de um julgamento iminente, de uma batalha final. Mas quem estava disposto a ouvir? Enquanto o mundo marchava em uníssono, encantado pela liderança do homem que parecia ter todas as respostas, os céus começaram a mudar novamente. Relâmpagos cruzavam o horizonte em lugares onde nunca havia tempestades. O sol, por vezes, parecia brilhar mais fraco, como se estivesse se escondendo. E a lua, que tantas vezes anunciara mudanças, tingia-se de vermelho mais uma vez. Então, no meio da calmaria enganosa, algo começou a se mover no fundo da terra. Um som profundo, gutural, como o rosnar de uma fera adormecida. Era como se o próprio céu tivesse parado de respirar. Por semanas, o sol parecia mais tímido, mais fraco, e uma penumbra estranha pairava sobre a terra mesmo nos dias mais claros. As pessoas falavam sobre uma sensação de peso no ar, como se algo invisível pressionasse contra elas. Não eram só as nuvens que se acumulavam, era uma presença, algo indescritível. Então aconteceu. No início, ninguém sabia o que pensar. Foi uma noite comum, silenciosa e estrelada, quando as estrelas começaram a piscar como lâmpadas com mau contato. Algumas sumiam de vista por segundos, outras permaneciam imóveis, mas com um brilho diferente, quase sinistro. Quem olhava para o céu naquela noite sentia um arrepio percorrer a espinha, uma sensação de que estava observando algo vivo. Então veio o escurecer. Não era um eclipse comum, desses que anunciam com precisão científica. Era algo inesperado e aterrador. Em pleno dia, o sol começou a perder sua luz, transformando-se em um disco opaco, cercado por uma aura sombria. As ruas foram tomadas por um silêncio pesado. Até mesmo os pássaros pararam de cantar. E logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu. Mateus 24, 29. As palavras proféticas, tão familiares para alguns e ignoradas por tantos, começaram a reverberar como um eco ensurdecedor. Não era apenas a escuridão que assustava, era o que ela parecia anunciar. A ciência, como sempre, tentou explicar. Especialistas falaram de partículas na atmosfera, de tempestades solares, de fenômenos astronômicos ainda pouco compreendidos. Mas a explicação não acalmava os ânimos. Algo na natureza desse escurecimento era diferente, como se não fosse apenas um evento natural, mas uma mensagem. A lua também não estava isenta desse estranho comportamento. Nas noites seguintes, quando finalmente surgiu no céu, estava tingida de vermelho. Não um vermelho suave como o de uma lua de sangue comum, mas um tom profundo, quase como sangue fresco derramado. Era um espetáculo tão hipnotizante quanto aterrorizante. As pessoas olhavam para ela como se estivessem diante de algo sagrado ou profano. Mas os sinais cósmicos não pararam por aí. As estrelas começaram a cair. Não era como as chuvas de meteoros que já haviam sido registradas antes. Essas eram diferentes. Os riscos de luz cortavam o céu em trajetórias erráticas, como se fossem guiados por algo além das leis da física. Em alguns lugares, os meteoros atingiram o solo, deixando crateras que exalavam um calor estranho e contínuo, como se a Terra estivesse sendo tocada por algo de outro mundo. E as estrelas cairão do céu, e os poderes dos céus serão abalados. Mateus 24, 29. As palavras proféticas tomavam forma diante dos olhos de uma geração que jamais pensou em presenciar tais coisas. Seriam essas estrelas um prenúncio do que viria depois? Seriam elas um aviso? Nas cidades, as luzes artificiais tentavam compensar o que o céu havia perdido, mas não eram suficientes para afastar o medo que tomava conta das pessoas. Religiosos enchiam as praças, clamando arrependimento e citando as Escrituras. Os céus declaram a glória de Deus.
Salmos 19:1. Eles gritavam, mas agora parecia que os céus estavam declarando algo muito diferente. E o mar? O que acontecia no céu também refletia nas águas. Ondas gigantes começaram a se formar em lugares inesperados. Pequenos lagos tornaram-se violentos, rios transbordaram sem aviso e os oceanos pareciam ganhar vida própria. As pessoas lembraram das palavras de Lucas, e haverá perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Lucas 21:25. Os governantes tentavam manter a calma, mas até mesmo eles pareciam nervosos. Havia rumores de observatórios fechados, de cientistas desaparecidos, de telescópios que foram misteriosamente desligados. Diziam que algo estava vindo, algo que não podia ser anunciado sem causar pânico. As profecias não mencionam apenas o escurecimento ou as estrelas que caem. Falam de um céu que se enrola como um pergaminho. Apocalipse 6:14. Seria isso o próximo passo? O que significa um céu que se rasga, que se dobra? Enquanto o mundo esperava, sem saber o que fazer, surgiram outros sinais. Nos desertos, colunas de fogo subiram ao céu, vistas de quilômetros de distância. Em algumas montanhas, estranhas luzes começaram a aparecer, movendo-se como se tivessem vida própria. E, em meio a tudo isso, um som. Não era o som do vento, nem do trovão. Era algo mais grave, mais profundo, algo que parecia surgir do próprio coração do planeta. As pessoas começavam a se perguntar: o que está vindo? O que esses sinais estão anunciando? E talvez mais importante, estamos preparados para isso? Mas enquanto essas perguntas pairavam no ar, o escurecimento dos céus trouxe outra revelação. Nos tempos antigos, antes da luz elétrica, os céus eram um relógio, o guia da humanidade. Quando o céu se escurece, quando as estrelas caem, é como se o relógio fosse destruído, deixando o mundo perdido no tempo. E ainda assim, nos momentos de maior escuridão, outra figura começava a ganhar destaque. Alguém que parecia ter respostas, alguém que prometia não apenas luz, mas salvação. Mas quem era ele? No fundo da terra, algo tremia novamente, como uma força que aguardava seu momento de aparecer. O som profundo continuava, cada vez mais alto, cada vez mais próximo. E enquanto o céu parecia prestes a se rasgar, a terra estava à beira de se abrir. Era um dia tranquilo, como tantos outros. Pessoas caminhavam pelas ruas, crianças corriam pelos parques e as notícias no rádio falavam de problemas distantes, conflitos em terras estrangeiras, escassez de recursos aqui e ali. Nada parecia fora do normal, até que a primeira tosse ecoou. Não era uma tosse comum, não aquele som áspero de um resfriado qualquer. Era profunda, molhada, carregada de algo mais. Aquela pessoa caiu no chão, com os olhos arregalados, segurando a garganta como se fosse um gesto de desespero, um pedido mudo por ajuda. As ambulâncias vieram, os paramédicos fizeram o que puderam, mas no final, tudo foi inútil. Em questão de dias, outras pessoas começaram a apresentar os mesmos sintomas. O mundo já havia enfrentado pandemias antes. A peste negra, a gripe espanhola, a Covid-19. Mas essa nova praga parecia diferente. Ela não se espalhava como as outras. Não tinha um padrão claro. Em algumas cidades, devastava bairros inteiros, enquanto em outras, apenas algumas poucas pessoas eram afetadas. Os cientistas não sabiam explicar. Então, uma coisa ainda mais estranha começou a acontecer. Em algumas regiões, não era uma única doença que surgia, mas várias ao mesmo tempo. Nos trópicos, uma febre hemorrágica devastadora varria pequenas aldeias. Nos desertos, uma bactéria resistente ao tratamento contaminava poços e riachos. Em grandes centros urbanos, um vírus respiratório desconhecido sufocava vidas com a mesma rapidez com que surgia. Haverá pestes. Lucas 21:11. A profecia era clara, mas ninguém esperava vê-la se desdobrar de forma tão literal, tão cruel. As novas pragas não eram apenas doenças,
Eram eventos que desafiavam a lógica. Em um vilarejo no sudeste da Ásia, os moradores acordaram para encontrar o céu cheio de mosquitos, em números tão vastos que bloqueavam o sol. Eles carregavam uma febre que matou dezenas antes do meio-dia. No Oriente Médio, um fungo começou a crescer em celeiros e armazéns, destruindo grãos que eram a única fonte de alimento para milhares de pessoas. O fungo espalhava-se como fogo, movido pelo vento, e nada parecia detê-lo. Não bastasse a fome que já assolava a região, agora as plantações estavam condenadas por uma praga invisível. Os líderes globais tentavam reagir. Reuniões emergenciais eram realizadas a portas fechadas, enquanto as telas dos noticiários mostravam médicos de máscaras e luvas tentando salvar o que podiam. Mas, à medida que as semanas se transformavam em meses, algo mais começava a se tornar evidente. Essas pragas não eram apenas biológicas. No coração da África, uma praga de gafanhotos surgiu como um mar vivo. Em questão de dias, devoraram colheitas inteiras, deixando vastas áreas de terra vazias, como um deserto onde antes havia vida. O evento foi descrito como algo saído diretamente do Êxodo. E os gafanhotos cobriram a superfície de toda a terra, e nada verde restou. Êxodo 10:15. No Brasil, uma invasão de serpentes foi relatada em uma cidade ribeirinha. Os moradores, acostumados à convivência com a fauna local, notaram que as serpentes agiam de forma estranha, atacando sem provocação e aparecendo em lugares onde nunca haviam sido vistas antes. Não eram apenas animais, era algo mais. E então surgiram os rumores. Pessoas começavam a dizer que as pragas não eram naturais. Alguns falavam de experimentos biológicos que haviam saído do controle. Outros sussurravam sobre julgamentos divinos, pragas enviadas para despertar uma humanidade adormecida. Mas havia também uma terceira teoria, mais sombria, que alguém ou algo estava por trás disso. As Escrituras falam de pragas como parte do julgamento, mas também mencionam os anjos que derramam taças sobre a terra. E o primeiro anjo derramou sua taça sobre a terra, e surgiu uma úlcera maligna nos homens que tinham a marca da besta. Apocalipse 16:2. Poderiam essas pragas ser apenas um prenúncio do que está por vir? Enquanto o mundo lutava para conter o caos, os céus continuavam a oferecer sinais. Nos locais mais atingidos, as pessoas relatavam ver luzes estranhas no céu, como pequenos lampejos que desapareciam tão rapidamente quanto surgiam. Em algumas regiões, o céu parecia tingido de vermelho durante as noites, um tom que muitos associavam a sangue. E não eram apenas as pragas físicas que aterrorizavam. Havia também uma fome espiritual que começava a se espalhar. Pessoas que antes se sentiam confiantes em suas crenças, agora vacilavam. Quem poderia confiar em um Deus que permitia tamanha destruição? Quem poderia resistir à tentação de buscar respostas em líderes que prometiam soluções rápidas? Enquanto os cientistas buscavam vacinas e curas e os líderes se debatiam para manter a ordem, as pessoas comuns olhavam para os céus e sussurravam uma pergunta: o que virá depois? Então, em um pequeno canto do mundo, longe das câmeras e das manchetes, algo ainda mais aterrador começou a se mover. A Terra parecia pulsar, como se estivesse viva, como se o próprio planeta estivesse se preparando para revelar algo que permanecera oculto por muito tempo. E nas sombras, os sussurros de uma queda iminente ecoavam. As luzes brilhantes das grandes cidades sempre foram vistas como símbolos de progresso, conquistas humanas que desafiavam as estrelas. Arranha-céus que pareciam tocar o céu. Redes de comunicação que conectavam bilhões de pessoas em segundos, mercados financeiros que pulsavam como o coração do mundo. Essas metrópoles, chamadas de oásis do futuro, eram a promessa de que a humanidade estava destinada a algo maior. Mas tudo que brilha também pode queimar. Caiu a grande Babilônia,
Apocalipse 18:2. Essas palavras tão antigas ecoavam com uma urgência que poucos conseguiam ignorar. Babilônia. O que era essa Babilônia? Não apenas uma cidade, mas um sistema, um símbolo de tudo que a humanidade construiu para si, sem Deus. E agora parecia que o que fora erguido com tanto esforço estava prestes a desmoronar. Os sinais começaram de forma sutil. Pequenas falhas nos sistemas financeiros, oscilações inexplicáveis no mercado de ações. A moeda digital, que muitos consideravam infalível, começou a desvalorizar de maneira alarmante. Investidores que antes sorriam confiantes, agora mostravam olhares de puro pânico. Os noticiários falavam de correções de mercado, mas quem olhava mais de perto sabia que era algo muito maior. Em um piscar de olhos, tudo pareceu sair do controle. Empresas gigantescas, que por décadas haviam sido os pilares da economia global, declararam falência. Bancos, antes considerados indestrutíveis, fecharam suas portas, deixando milhões de pessoas sem acesso ao próprio dinheiro. As pessoas correram para as ruas, exigindo respostas, mas não havia ninguém para oferecê-las. A queda foi mais do que econômica. Foi moral, cultural, espiritual. O que antes era celebrado como o auge da civilização, a busca incessante por lucro, a glorificação do luxo, a desconexão do sagrado, revelou-se como uma armadilha, porque todas as nações têm bebido do vinho da paixão da sua prostituição. Apocalipse 18:3. A Babilônia moderna era uma teia, e agora, aqueles que estavam presos nela sentiam-na se desfazer sob seus pés. No coração das maiores cidades, a decadência era evidente. Times Square, antes iluminada por outdoors gigantes e um fluxo interminável de turistas, estava escura e silenciosa, suas telas apagadas como olhos que haviam perdido a visão. Em Dubai, as torres de vidro refletiam um vazio interior, enquanto carros de luxo eram abandonados nas ruas. Londres, Tóquio, São Paulo, todas as metrópoles que um dia brilharam como joias, agora pareciam fantasmas de si mesmas. Então vieram os rumores. Fala-se de como tudo começou, e os dedos começaram a apontar. Teria sido sabotagem, um ataque cibernético global, ou simplesmente o peso da própria ganância? Mas, entre os murmúrios, alguns ousaram dizer algo diferente. Isso foi profetizado. As Escrituras sempre mencionaram que Babilônia cairia em 1 hora. A rapidez era impressionante, quase surreal. O que levou séculos para ser construído desmoronou em questão de dias. Ai, ai, Babilônia, a grande cidade, a cidade forte, pois numa só hora veio o seu juízo. Apocalipse 18:10. Mas a verdadeira devastação não estava nas ruínas físicas ou nos números de mercado. Estava nas pessoas. Aquelas que haviam construído suas vidas em torno desse sistema agora estavam perdidas. Os ricos choravam pela perda de suas fortunas. Os comerciantes lamentavam porque ninguém mais comprava suas mercadorias. E aqueles que antes idolatravam o poder do dinheiro agora percebiam sua total impotência. No entanto, enquanto as cidades caíam, algo mais assustador começava a emergir. Em meio ao caos, um novo tipo de ordem tentava se formar. Lideranças carismáticas surgiam, prometendo restaurar o equilíbrio, reconstruir o que foi perdido. Mas essas promessas vinham com um preço. Um sistema mais rígido, mais centralizado, onde liberdade era trocada por segurança. E quem liderava isso? A figura que já ganhava destaque nos capítulos anteriores dessa história. O homem que parecia ter todas as respostas, aquele que unificava, mas ao mesmo tempo dividia. Ele olhava para as ruínas da Babilônia moderna e sorria. Para ele, a queda não era uma tragédia, era uma oportunidade. Mas a queda de Babilônia trouxe algo mais. Trouxe revelações. Nos escombros das grandes cidades, coisas ocultas começaram a ser encontradas.
Em um cofre subterrâneo em Nova York, documentos revelavam segredos que abalariam até os mais céticos. Em um templo abandonado no Oriente Médio, inscrições antigas pareciam coincidir exatamente com os eventos recentes. Era como se a Terra estivesse revelando o que havia sido escondido por eras. E, acima de tudo, havia o som. Um som que ninguém sabia de onde vinha, mas que todos podiam ouvir. Era profundo, gutural, como se o próprio planeta estivesse chorando ou se preparando para algo ainda maior. As multidões, antes ocupadas com suas próprias tragédias pessoais, começaram a levantar os olhos para os céus. Os sinais ali também continuavam, como um lembrete constante de que a queda de Babilônia era apenas o começo. Algo maior estava vindo. Algo que abalaria não apenas cidades ou nações, mas os próprios alicerces do mundo. Enquanto o último brilho das luzes da Babilônia moderna se apagava, um novo som começou a surgir. Não mais o eco das cidades caindo, mas o som de algo vindo das profundezas, algo que o mundo ainda não estava preparado para enfrentar. O som veio de repente, cortando o ar como uma lâmina invisível. Não era um trovão, nem um rugido de ventania. Era algo mais profundo, mais aterrador, como se o próprio universo tivesse soltado um grito. Os que estavam dormindo acordaram sobressaltados, com o coração batendo forte. Os que estavam acordados pararam onde estavam, os olhos fixos no horizonte, como se pudessem ver de onde vinha aquele som. Era a trombeta. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes. Apocalipse 11:15. As palavras ecoavam nos corações daqueles que conheciam as Escrituras, mas para os que estavam despreparados, o som era apenas mais um mistério em um mundo já tomado pelo caos. No entanto, todos sentiam que algo havia mudado. Não era apenas um som, era um anúncio, um marco no tempo, um aviso de que a história estava prestes a alcançar um clímax irrevogável. O que era mais estranho sobre a trombeta é que ela parecia não vir de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo. Não era o som de um instrumento feito por mãos humanas. Era mais grave, mais profundo, como se cada fibra da criação vibrasse ao mesmo tempo. Algumas pessoas caíram de joelhos instintivamente, outras tentaram tampar os ouvidos, mas não adiantava. O som não podia ser bloqueado. Como se não estivesse apenas no ar, mas também dentro delas. A Bíblia falava da última trombeta como um divisor de águas. Não seria apenas um som, seria o momento em que os céus e a terra se encontrariam, quando o visível e o invisível finalmente colidiriam. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15:52. Mas onde estavam os mortos? O que significava essa transformação? Nas cidades, rumores se espalhavam como fogo. Algumas pessoas diziam ter visto algo, não corpos levantando de túmulos, mas luzes, formas cintilantes que subiam do chão para o céu, desaparecendo em um instante. Outros diziam que sentiam uma presença ao seu redor, algo que os observava, que aguardava. Os céus também começaram a mudar. Nuvens negras se formavam, mesmo onde o sol brilhava momentos antes. O vento carregava um cheiro metálico e o ar parecia mais pesado, mais denso. Relâmpagos cruzavam o horizonte, mas sem trovões. Era como se a criação estivesse segurando o fôlego, esperando por algo ainda maior. E as vozes? Depois da trombeta vieram as vozes. Não eram vozes humanas. Não eram palavras que poderiam ser compreendidas por línguas mortais, mas mesmo assim todos as entendiam. Eram mensagens diretas, penetrantes, falando as partes mais profundas da alma. Alguns ouviam palavras de conforto, outros palavras de julgamento. As nações estavam em polvorosa,
Governantes tentavam controlar suas populações, mas até mesmo os líderes pareciam perdidos. Em uma cúpula de emergência, chefes de Estado discutiam freneticamente, enquanto do lado de fora das salas protegidas, multidões clamavam por respostas. Mas quem poderia explicar uma trombeta que soava dos céus e vozes que ecoavam no coração? Relatos de fenômenos inexplicáveis começaram a surgir de todos os cantos. Em uma montanha no Himalaia, alpinistas relataram ver o céu abrir-se como um pergaminho, revelando uma luz tão brilhante que não podiam olhar diretamente. No deserto do Saara, o chão tremeu e fontes de água brotaram de onde antes só havia areia. Na Antártica, placas de gelo se partiram, revelando cavernas profundas onde inscrições antigas foram encontradas. E no centro de tudo isso, uma sensação crescente. A última trombeta não era apenas o som de um evento cósmico. Era o som de uma porta se fechando, o som de uma era que chegava ao fim. Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Apocalipse 11:15. Essas palavras foram sussurradas em muitas línguas, mesmo por aqueles que nunca haviam lido a Bíblia. Mas enquanto uns sentiam esperança, outros sentiam medo. Porque se o Senhor estava vindo para reinar, isso significava que tudo o que estava em oposição a ele estava prestes a ser destruído. O que aconteceria agora? A trombeta havia soado, as vozes haviam falado, mas o mundo ainda estava de pé. Ou será que estava apenas aguardando o golpe final? Na terra, os sinais continuavam. Em um vale remoto, longe dos olhos humanos, algo começou a se mover. Não era um tremor comum, mas um pulsar rítmico, como o bater de um coração gigante. O som da trombeta parecia ter despertado algo antigo, algo que há muito tempo havia sido esquecido ou selado. Enquanto o mundo olhava para os céus, esperando um novo sinal, a terra sob seus pés começava a reagir. A trombeta era apenas o começo. Algo muito maior estava prestes a surgir. Algo que nenhum som, nenhuma visão, nenhuma profecia poderia ter preparado completamente.